Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, hoje nós vamos estar falando sobre oração em línguas, tá? Um dos vídeos que ficou faltando da live, tá bom, gente? Eu tô falando um pouco baixo porque a minha garganta tá um pouco ruim, tá? E qualquer barulho que vocês ouvirem, música, gente, desculpa, é porque hoje é domingo, eu tô gravando no domingo e tá muito complicado pra gravar dia de domingo aqui, enfim, eu tenho que trazer esse vídeo, então eu vou estar trazendo, tá bom? Espero que isso não atrapalhe vocês em nada, tá bom? Tem gente que fala que os vídeos ficam um pouco baixo, mas eu acredito que se você tirar o fone de ouvido e tentar ouvir pelo volume do celular, talvez você consiga ouvir melhor, tá bom? Vamos lá, gente? Gente, eu também tô suando aqui, que eu tô dentro do carro, tá calor, mas é o jeito que eu consegui pra gravar, tá bom? Então, bora lá. Gente, vou estar trazendo 5 dúvidas que as pessoas têm sobre falar em língua, 5 principais dúvidas, e vou estar trazendo algumas dicas também, tá bom? Para que possa te ajudar a desenvolver essa vida de oração. E no final, eu vou estar trazendo uma oração para quem se sente bloqueado e acha que não tem posicionamento no momento para estar orando, para desbloquear, tá bom? Eu vou estar fazendo uma oração. Se você eu creio que você vai conseguir desbloquear e você vai conseguir estar orando em línguas, tá bom? Vamos lá, gente. 5 principais dúvidas sobre a oração em línguas. Primeira, para que serve o falar em línguas? Gente, lá em 1 Coríntios 14:4 diz assim: O que fala em língua, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? O que ora em línguas, né? O que fala em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, a oração em línguas que você ora não é para outras pessoas, é para você. Então, isso vai fazer você crescer. É um dom, que é um dos dons, né, que Deus dá para a pessoa, que faz com que ela consiga desenvolver dentro dela uma edificação, ou seja, algo é construído, né? É, a fé, ela é crescida dentro de você. Então, assim, gente, se fosse para falar sobre oração em línguas, eu poderia criar um canal só para falar sobre oração em línguas, porque é muita coisa sobre oração em línguas, é muita coisa que Deus faz, é muita coisa que acontece quando você ora em línguas. Então, assim, todo mundo que eu posso, que eu sei que a pessoa fala em línguas, eu tento conversar, mostrando para ela sobre o falar em línguas, para que ela possa orar e literalmente desbloquear. Às vezes tem religiosidade, às vezes tem medo, então eu tento conversar para a pessoa, às vezes ela nem acredita, às vezes na igreja dela não é falado sobre oração em línguas, então eu tento ali, né, conversar, porque eu sei, gente, o tamanho do mover que isso acontece. Só que muitas pessoas desprezam o dom de línguas, por quê? Porque a pessoa não entende, ela literalmente ela não entende o que ela tá falando. Então, como a pessoa ela desconhece o que ela tá falando, né, assim como aqui tá falando, né, uma língua desconhecida, ou seja, por mais que eu não fale inglês, eu conheço o inglês. Por mais que eu não fale japonês, eu conheço o japonês. Então, a oração em língua já tá falando, né? O falar em línguas é uma língua desconhecida. Não tem como a gente olhar assim e falar, é italiano que ela tá falando. Sabe? Não tem como. Porque é uma língua desconhecida, uma língua que apenas Deus entende essa língua. É tão incrível, gente, que os demônios não entendem essa língua, nem mesmo os anjos entendem essa língua. Então é só entre Deus e você. Só que é só Deus quem compreende, né? Se ele quiser que você compreenda alguma coisa, ele mesmo vai revelar, tá bom? Gente, eu espero que esses latidos não estejam incomodando vocês, né, gente? Mas fazer o quê? Vamos lá. Já tava mais do que na hora de trazer esse vídeo no canal, né? Então, aqui o apóstolo Paulo fala, né, que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Não adianta você orar achando que você está ajudando outra pessoa, que você não está ajudando outra pessoa. Os outros dons, sim, são para ajudar outras pessoas, mas o dom de língua é o único dom que você consegue ajudar você mesmo, tá bom? Se você tem dom de revelação, você consegue ajudar outras pessoas. E até mesmo o dom de discernimento de espírito. Esse dom é maravilhoso, gente. Busquem. Eu vou buscar esse dom em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai me dar. Até porque também a minha área de trabalho, né, ministerial, é na área da libertação. Então eu preciso desse dom. Eu preciso saber o que é que está operando. Mas mesmo para quem não trabalha, você precisa saber, porque às vezes tem uma pessoa que está chegando hoje na sua igreja para pregar, e às vezes a pessoa, ela tá toda a vida toda errada. Às vezes é um demônio que está usando ela. Às vezes uma revelação que você recebe, às vezes é da carne, às vezes é um demônio de enganação, um espírito de enganação, né? Que a Bíblia mesmo deixa claro sobre isso. Então, assim, a gente precisa estar com os olhos abertos, gente, porque o diabo, ele faz de tudo
para nos enganar, faz de tudo para poder nos afastar de Deus. Então, às vezes, uma revelação, uma profecia errada pode custar a vida da pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo já recebi revelação errada, profecia errada. Então, é muito complicado. A gente precisa avaliar as profecias, mas eu vou deixar esse vídeo para um outro vídeo, senão o assunto vai ficar enorme, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente ora em língua, cresce a nossa fé. E conforme vai crescendo a nossa fé, vai se edificando dentro de nós. Então, assim, a oração em língua, gente, não tem como dar fazer um resumo para vocês, mas ela move a sua vida toda, em todas as áreas. Só que não é do jeito que a gente quer, não é na hora que a gente quer, é do jeito de Deus e na hora que Deus quer fazer. Mas a gente tem a obrigação de orar. Do mesmo jeito que a gente ora no nosso idioma e a gente não sabe quando que Deus vai fazer, a gente crê que, a gente espera que ele faça o mais rápido possível, né? Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E às vezes se demora, Deus ele tá fora do nosso tempo. O nosso tempo ele é limitado, mas Deus não, né? Deus sabe o que acontece no mundo espiritual, então ele sabe que se ele te der algo agora, talvez possa até te afastar de Deus. Então, às vezes, por isso que muitas coisas demoram a acontecer, ou às vezes você não foi tratado o suficiente, que Deus quer tratar alguma coisa entre você e ele. Então, ele precisa trazer isso primeiro e mudar isso para depois ele te abençoar. Então, isso varia de muitas coisas, tá bom? Então, a oração em línguas é assim. Conforme você vai orando, as coisas vão acontecendo aos poucos, tá bom? Então, vamos lá. Dúvida 2. Como perder o medo de orar ou falar em línguas, né? Eu conheço algumas pessoas que têm medo, que têm bloqueio. Eu acredito não, eu conheço até mesmo pessoas que não falam, não acreditam, né? Falam em línguas, mas não acreditam sobre orar em línguas, né, gente? Não sabe o quanto estão perdendo. Porque, gente, eu vou falar pra vocês pela minha experiência. Vocês sabem que eu gosto de falar mais de mim do que dos outros. Eu tô falando mais de mim, gente. Eu sei o como Deus mudou a minha vida, deu sabe, um desbloqueio, um estalo. Na hora que realmente eu me posicionei para orar em línguas, gente, nem que seja 1 hora por dia. Deus tem feito coisas que às vezes já era para ter acontecido há muito tempo, mas a própria palavra mesmo diz que a gente não sabe como orar. Então, a gente precisa orar em línguas, porque essa oração é a perfeita oração. Deus, ele sabe exatamente o que você precisa, então é ele que vai orar. Você precisa apenas abrir a boca e falar, deixar essa oração sobrenatural, essa língua sobrenatural falar. Amém? Então, assim, é uma luta para você fazer isso. Igual a jejuar também, igual a orar no nosso idioma. É uma luta. O diabo vai lutar e muito para você não orar. Então, pode lançar religiosidade, pode lançar medo para te deixar preso. Porque esse é o trabalho dele, né? É isso que o diabo faz. Ele literalmente luta para que a gente não avance em Deus, tá bom? Então, como que você vai perder o medo? Tenho 2 dicas sobre isso. Primeiro, fale com Deus a respeito disso. Às vezes a gente fica com medo e a gente só fala assim: eu tô com medo, eu não oro porque eu tenho medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Eu não quero orar porque, sei lá, eu tenho medo de estar fazendo alguma coisa errada, é, ou eu não acredito. Fale com Deus sobre isso, porque às vezes você fala com uma pessoa que às vezes tá mais desacreditada do que você. Então você precisa literalmente expor isso para Deus. Diga com todas as letras: Senhor, eu falo em línguas, mas eu tenho medo de orar em línguas. Me ajuda com esse medo. E outra coisa, dica 2, repreenda o espírito do medo. A Bíblia deixa claro que nós temos o nosso medo natural, porque até mesmo Jesus fala em 366 vezes na Bíblia, né? Não temas, porque o medo, ele é um sentimento do ser humano. Mas aquele medo que te bloqueia de fazer as coisas certas, aquele medo que te trava, aquele medo que não deixa você avançar em nada, aquele medo que não deixa você orar de madrugada, não é um medo normal, gente, é um espírito. Então você precisa repreender esse medo em nome de Jesus. É só repreender, gente, isso já aconteceu comigo diversas vezes. Então repreenda, porque o medo ele vai voltar. É uma luta. A luta espiritual não é. Tem gente que fala assim, né, gente? No momento agora tem um monte de anjos batalhando contra demônios aqui, a gente que não tá vendo. Não é exatamente dessa forma que funciona. A batalha espiritual, ela é. Como que eu vou dizer pra vocês? Ela é algo que acontece, às vezes sim, acontece sim no meio de nós, mas não fica o tempo inteiro anjos e demônios batalhando aqui. Mas o que acontece? Conforme a gente vai fazendo as coisas de Deus, existe uma guerra contra aquilo. É que nem a palavra de Deus fala lá em Daniel, que Daniel estava orando
a oração dele já ia ser respondida, mas houve uma batalha. O anjo foi claro com o Daniel. Eu estava indo com a resposta, mas o principado me queria me barrar, então eu tive que chamar um outro anjo para poder me ajudar, para conseguir chegar. Então, assim, existe essa batalha, sim. Não é o tempo inteiro aqui, todas as vezes, mas quando a gente se envolve com as coisas de Deus, que a gente quer fazer o certo para Deus, existe sim uma luta muito grande em tudo que a gente vai fazer, tá bom? Então, tudo existe uma luta. Então, o espírito do medo, ele age muito, age pra gente não orar de madrugada, age pra gente não querer expulsar demônio, acho que a gente não tem posicionamento. Então, fica lá lançando lá, você não tem posicionamento pra expulsar demônio, você não pode fazer isso agora, ou você não pode orar em línguas agora, você não pode fazer isso assim. Então, assim, é o medo. Precisa ser repreendido em nome de Jesus, tá bom? Super simples. O que importa é a sua fé. Não precisa gritar, não precisa nada. Simplesmente declare. Declare com voz audível. Você não pode repreender em pensamento, né? Porque os demônios não escutam o nosso pensamento, nem o diabo. Então a gente precisa simplesmente declara. Em nome de Jesus, tá bom? Então, simplesmente declare. Eu repreendo esse medo agora, em nome de Jesus. Ou expulse, né? Repreenda ou expulse. Então, assim, essas coisas vão ser usadas para poder literalmente nos atrapalhar, tá bom? Então, assim, nossa, gente, tô muito calor aqui, mas enfim, vamos lá. Então, né, repreender o medo. Você precisa fazer isso várias vezes, tá? Até para orar também, orar no seu idioma. Às vezes você tem medo, peça para Deus, ou repreenda o medo, para você orar de madrugada, ou para você ler a Bíblia também. Ora para você ler a Bíblia. Repreenda o medo. Repreenda qualquer coisa que esteja atrapalhando a sua vida, para que você consiga ler a palavra, tá bom? Então, é uma luta, gente. Essa é a luta do cristão, né? Tudo que a gente vai fazer para Deus, existe algo ali. A nossa vida, o tempo inteiro, né? Os demônios querem fazer a gente parar, mas a gente tem que continuar guerreando, tá bom? E posicionados, tá? Então, voltando aqui, né? As orações em línguas. Dúvida 3. Como saber se estou falando certo e não blasfemando contra o Espírito Santo? Gente, essa dúvida é muito assim. As pessoas perguntam muito sobre isso. Porque como a gente não entende o que a gente fala, as pessoas têm medo de dar blasfemando contra o Espírito Santo, né? Falando talvez uma língua diferente, ou, ai, será que é da minha carne? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se fossem da carne de vocês, vocês iam pensar na hora de falar. Então eu vou dar aqui 3 coisas que, se você realmente tá falando o certo, tá orando o certo, é uma língua mesmo que Deus te deu. Olha só, você tem paz quando você ora em línguas? Se você tiver paz, só aí do nada vem um medo, é porque realmente você ora em línguas mesmo, só que o medo tá te atrapalhando. Então, tudo que vem de Deus traz paz. Teve uma vez, gente, só para poder porque eu vou lembrando minhas experiências. Eu até trouxe um vídeo aqui falando sobre meditação, né? Para quem se você não sabe, Deus não permite que a gente medite, tá, gente? A yoga, meditação, essas meditações, assim, Deus não permite nada disso, tá bom? Tem algo muito grande por trás que acontece no mundo espiritual que você não pode meditar. Você tem que meditar na palavra de Deus, mas não meditar, ficar lá, esvaziar sua mente. Esse tipo de coisa Deus não permite, tá bom? E aí eu fiz um vídeo sobre isso, né? Falando sobre isso. E eu lembro que quando eu fiz o vídeo, eu contei minha experiência pra vocês que eu tinha meditado uma vez sem nem saber se era da vontade de Deus, gente, porque eu não entendia se Deus era contra isso depois que eu fiquei sabendo. Então, eu tava com a mente muito cheia, eu não tava conseguindo dormir. Era a época que eu não tinha a Rebeca, né? Porque hoje eu durmo que é uma beleza. Qualquer lugar que eu encosto, eu durmo. Então, assim, eu não tinha a Rebeca ainda, então às vezes eu dormia de dia e de noite eu não conseguia dormir. E aí eu comecei a tentar meditar pra relaxar, pra conseguir pegar no sono. E aí eu conto lá num vídeo o que acontece na experiência, só que eu não tinha paz. Eu tava meditando, mas eu tava com a sensação de que eu tava fazendo alguma coisa errada. Só que eu não entendia, né, que era o Espírito Santo falando pra mim que realmente aquilo era errado. Então, se você não tem paz naquilo que você tá fazendo, você pode ter certeza que é da carne, provavelmente seja da carne. Só que não use só isso como argumento. Use outras coisas também, tá bom? Eu vou estar explicando mais pra vocês. Ó, você não a sua oração em língua, se ela for de Deus mesmo, que é o dom que Deus te deu, você não vai precisar pensar na sua língua para falar. Em qualquer lugar que você esteja, você tá orando ali, aí você quer falar em línguas. Você não precisa pensar qual que é a minha língua mesmo, meu Deus, o que é que eu falo mesmo, não. Você vai falar. Então não tem esse negócio de você ficar pensando, lembrando qual que é a minha língua mesmo. Se você tiver que lembrar,
na sua língua, mesmo que você seja esquecida, ele é um dom. Não tem como você se esquecer desse dom, não tem como esse dom você se esquecer de como opera. Se você não está orando, você não está orando porque você não quer orar, literalmente. Não tem nada a ver com o que você se esqueceu, né? Então não é assim, o dom está sempre lá em operação. Ele está dentro de você. Você precisa operar, né, com o dom de língua, né? Então você precisa literalmente orar para que a sua linguagem que Deus te deu possa sair, né? Então, assim, você não precisa pensar para falar. Então você não precisa lembrar. Não existe isso, tá? A sua língua, ela tá na sua mente e você literalmente fala, tá bom? E principalmente quando você sente a presença de Deus, já vem muito rápido o falar, né? Mas nada vai te tomar para você falar. Não, você precisa abrir a sua boca e literalmente falar. Porque a linguagem, ela vem na sua mente. Na verdade, não é na sua mente, é no seu espírito, né? Mas eu falo mente para vocês poderem entender. Então, assim, se você não precisa pensar para você lembrar qual que é a sua sílaba, então você pode ter certeza que é o seu dom normalmente, tá bom? Isso é só medo seu que precisa ser desbloqueado, tá? Outra coisa, você não erra na sua linguagem, tá? Do mesmo jeito que você não precisa pensar para falar, você não erra. Não tem como você falar em línguas ali e aí daqui a pouco do nada você errar, falar alguma outra coisa ali. Não. É tudo controlado, você consegue controlar. Tá bom? Então, eu conheço pessoas que falam assim: eu comecei a falar em línguas, eu me descontrolei, não consegui parar mais. Não é que você descontrolou, é que às vezes a unção, a presença de Deus é tão prazerosa, é tão maravilhosa, que você vai literalmente ter um prazer, um impulso para falar, tá bom? Então não tem nada a ver com, com questão de você errou, não tem como você errar, tá bom? É uma língua que ela já está pronta no seu espírito, então você só precisa falar, tá bom? Então essa é a linguagem que Deus te deu, é assim que vai acontecendo, tá bom? Então, eu acho que é isso, né? Então, você não precisa ter medo. Você pode ter certeza, se você tem paz naquilo que você está fazendo, é porque é a sua linguagem. Você não precisa pensar na linguagem e lembrar, porque é uma linguagem que ela está pronta. Então, por mais que você fique anos sem orar em línguas, quando você for orar em línguas, você vai lembrar, não tem como. Você não precisa nem pensar para lembrar. A linguagem já está pronta, você simplesmente vai e fala, tá bom? Então, é muito claro na nossa mente, tá? Gente, é muito calor aqui, meu Deus. Vamos lá, né? Dúvida número 4. Quanto devo orar por dia? Bom, gente, assim, se for para vocês que tem medo ainda, que tá inseguro, eu indico para vocês orar 10 minutinhos, mínimo, tá? Ou 5 até. Mas o importante é vocês fazerem, gente. Eu sei que vocês podem falar assim, mas só 5 minutos não vai acontecer nada, gente. A linguagem são sílabas, né? Às vezes a gente vê assim, a nossa mente tenta entender a linguagem como essa linguagem, né? Como sílabas. Então, mas cada sílaba não quer dizer uma palavra, quer dizer várias coisas. Você está repetindo, parece que você está repetindo a mesma palavra. Às vezes a pessoa ela tem uma sílaba, ela recebeu uma sílaba. Eu, quando eu recebi a linguagem de línguas, o meu dom de línguas, eu tinha recebido uma sílaba só, gente. E quando eu entendi que era para orar sobre isso, orar, né, em línguas, eu comecei a orar essa sílaba. Gente, pouquíssimo tempo, que eu nem lembro quanto tempo foi, Deus já começou a acelerar, a mudar. Então Deus vai sempre mudar. Mas eu tenho só uma sílaba, eu vou falar só uma sílaba. Fala uma sílaba. Às vezes no mesmo dia Deus já muda, tá bom? Então, o falar em línguas é muito mais sobre você do que sobre Deus, porque tudo que Deus quer te entregar através da oração em línguas ou fazer na sua vida, já está feito, ele já preparou, entendeu? Então você precisa literalmente falar, você precisa literalmente se abrir para Deus poder fazer a vontade dele. A própria palavra mesmo fala, né, que a gente tem que buscar, a gente tem que se disponibilizar para que seja feita a vontade de Deus. Tudo que Deus precisou fazer por nós, ele já fez, já foi tudo entregue lá na cruz. Então a gente precisa fazer a nossa parte para receber, né? Então, assim, vamos lá, tá bom? Então, mesmo assim, 5 minutos, 10 minutos, mas orem, tá? Mas para quem já conhece, já fala em línguas, só pesquisando sobre oração em línguas, eu diria para vocês que no mínimo 1 hora, eu acho que é bem interessante você já começar, porque isso vai te ajudar muito. Como você já ora, é mais fácil, que você só vai estender o seu tempo de oração, porque as pessoas estão acostumadas a falar só em línguas, né, na igreja.
ou quando estão orando em casa, né? Então, mas para orar mesmo, né? Definitivamente orar, sem sentir nada, simplesmente só orar, eu diria para vocês que 1 hora, porque 1 hora ela não mexe tanto com a garganta, ela não incomoda. Então, se você tá começando a orar, eu não indico você orar 2 horas, 3 horas de uma vez, porque se você pegar para orar essa quantidade de tempo, você vai ver que vai, como é que fala? Começa a doer a garganta, começa a cansar. Às vezes você fica rouco no outro dia. Então eu não indico você já pegar horas assim. E é muito cansativo, porque você pode conseguir hoje, mas amanhã já vai te dar um grande desânimo pra você não orar. Então, gente, é tudo aos poucos. Do mesmo jeito que você não jejua 3 dias direto, sendo que você nunca jejuou na vida. Você tem que ter um começo, né? Então, na oração em línguas é assim, é paciência, tá bom? Paciência e posicionamento. Não espere que quando vocês vão orar, começar a orar, já vai acontecer coisas. Tem gente que já acontece, mas tem gente que não acontece nada, que fica meses, às vezes, sem acontecer nada. Meses assim? Não sei, porque eu acho que se a pessoa ela trabalha na igreja, tudo, dependendo do ministério dela, Deus vai mudando. Então, assim, não tem como eu falar pra você, olha, se você começar a orar hoje, semana que vem, Deus já vai começar a mover algumas coisas. Não tem como eu falar isso, gente, porque é Deus que faz. Não tem como eu direcionar isso pra você. Deus ele vai mudar todas as suas áreas, mas se ele vê que ele precisa tratar algo com você primeiro, pecados, coisas ocultas que você às vezes não acha que não seja pecado, mas que pra Deus incomoda, ele vai tratar aquilo, entendeu? Então, assim, você precisa observar tudo que tá acontecendo. E qualquer coisinha diferente, você pode ter certeza que é por conta da oração em línguas, tá bom? Só que aí, conforme você vai orando com o tempo, você vai percebendo o, percebendo o quanto. Como é que fala a palavra? Estou muito esquecida hoje. É o calor. Quanto mais você vai orando, você vai percebendo que as coisas que estão acontecendo não é por conta das orações em línguas, porque às vezes é algo que acontece que você nem pediu para Deus. Então é por conta da oração em línguas, porque você não sabe que tá orando, né? Então, às vezes você começa a orar e Deus vai tratando algum pecado. Às vezes você vai orando, Deus vai tratar algo que está enraizado dentro de você, que é uma fortaleza ali, que para Deus ele precisa tratar aquilo primeiro. Então ele vai fazer do jeito que ele quiser fazer. Você literalmente está cooperando para que Deus possa fazer, tá bom? E última dúvida, como saber ou traduzir o que estou orando? Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu já oro em línguas, eu acho que uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos. Só que eu não. Deus nunca me deu interpretação de nenhuma palavra que eu tenho orado. Só que, na verdade, eu não peço, gente. Eu acho que eu tenho tanta coisa pra falar com Deus, gente, que eu não tenho nem tempo, na verdade, de